Para lá, fiel, o Rodrigo Vessone atualizou com exclusividade aqui, falou sobre o Memphis, 3 propostas na mesa por Memphis, 50 milhões de reais. E você, gostaria de ver o Memphis fora do Corinthians ou gostaria que ele continuasse no Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Falou da eleição para presidência que vai acontecer hoje lá no Parque São Jorge e revelou quem é o favorito a ganhar a eleição de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para não perder nada do Timão. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias aqui do Corinthians. Que tem a situação do Memphis? Vai sair? Não, a situação do Memphis é que o Fabrício Romano, que é aquele repórter internacional, de mercado, tal, o mais conhecido no mundo, deu que o Memphis tem 3 já ofertas, ou sondagens, ou perguntas de 3 clubes europeus e que num primeiro momento não fechou as portas para ninguém. Desses 3, uma multa baixa, né? A multa é de 10 milhões de euros, sendo 5 milhões para ele, 5 milhões para o Corinthians. Claro que o Corinthians pode falar, tá bom, só assim, o Memphis, me dá seus 5, que aí eu te libero, mais fácil ou não. O Corinthians, a princípio, não gostaria de perdê-lo, mas depende, acho que... Como é que é? O jogador vai ficar com metade do direito que pagarem para ele? Porque ele estava livre, né? Ele é livre. Então, quando você contrata um jogador livre, o Corinthians, por exemplo, quem que foi? Do Roger Guedes. Tava livre, saiu da China. Falou, eu vou pro Corinthians. Você só tem 40, 60 é meu. Aí o Corinthians fala, entre ter o cara e ter 40 e não ter o cara, às vezes você abre mão, você tá sem dinheiro e aí abrir mão. Aí você falou tudo. É isso, porque aí você não se impõe, né? Infelizmente. O Roger Guedes foi isso. O Roger Guedes, a hora que ele quis, o Corinthians pegou, foi 10 de euros. O Corinthians ficou com 4 e o Roger com 6. O Roger ficou com a parte maior, mas estava livre no mercado. Você não precisou pagar pro time chinês naquela época. E o Memphis, mesma coisa. Estava livre e falou, ok, eu vou, a multa é essa, 10 milhões, 5 para você, 5 para mim, caso pinte antes da hora. E agora vamos tentar entender. Chegou o momento do Corinthians pagar aquele primeiro ano dele, né? Então tem o primeiro, tanto de luva quanto de bônus de assistências de gols, é agora. Tem que pagar agora em agosto. Tá dando mais ou menos 12 milhões de reais entre luvas e o que ele tem de bônus. E tem que pagar essa parte aí também. Eu não sei se também pode ser alguma coisa, sabe aquela coisa do empresário, como sabe que o Fabrício é um cara importante no mercado, falou, Fabrício, seguinte, eles têm que pagar uma grana aí, já fala que tem 3 propostas, aquela coisa toda, tal, a pressão já vem, o presidente se incomoda, corre para pagar, não sei também, essas coisas de mercado são sempre muito complicadas, os empresários jogam muitas vezes as informações do jeito que eles querem também. Mas é isso, está colocado, a janela está aberta, é o único contrato dos caras mais importantes do país que vazou, então a gente sabe todos os detalhes, inclusive, por exemplo, que a multa é 10 pau só. Mas, Vessa, só queria que você desse um panorama da eleição aí que acontece no Corinthians. São 3 candidatos, o Roque Cittadini, o atual presidente interino, que é o Osmar Stabile, e também o André Castro. André Castro, que é o empresário dos 1 bilhão de dólares lá. Tem algum cheiro do que pode vir por aí ou é uma incógnita absoluta? Tudo pode acontecer. Como serão só os 300 conselheiros... Então, o que a torcida pensa, até o que os sócios pensam não vale nada. O que valeu nesses últimos dias foram os almoços, café da manhã, jantar, café da tarde, tudo que aconteceu, reuniões, entre essa galerinha, porque você faz O conchavo é mais fácil, é um nicho muito pequeno de pessoas e aquelas 8 chapinhas de 25, às vezes você conversou com o líder da chapinha, ele já falou com os outros 24 e você numa tacada só conseguiu praticamente 25 votos. O que eu acho assim, normalmente quem tá com a máquina na mão, quem é o cara da máquina, isso acontece um pouco lá no governo, em Brasília, ele tende a ser favorito. Porque o Osmar tá com a máquina na mão, ele é o presidente. Então, se ele quiser propor ou oferecer cargos, para ele tá na mão dele. Ele vira pro Márcio e fala, aí Márcio, seguinte, o diretor administrativo é nós, hein? Tamo aí, tá? Seu voto é meu? Tem um assessor aqui também, sempre trazer mais eu tenho uma vaga para assessor também. Ô Tirone, tem um diretor social aí, topa? Diretor social, legal. Arnaldo, ó, seguinte, diretor da base, hein? Tem aqui. Ou seja, quem tá com essa máquina na mão para distribuição de cargos de assessores e de diretores, na teoria,
sempre vai ser, para mim, o favorito. Então, por isso que eu acho que o Osmar é o favorito. Não sei se vai ser uma coisa de lavada, mas para mim ele vai ter até uma margem ali de vitória. O Cittadini tem um conhecimento interno lá do clube e o André trouxe esse lance da proposta, era uma bala de prata que ele tinha ali na agulha, seguiu falando dela, a imprensa foi atrás, descobriu algumas coisas, não é banco, é uma factory, enfim, aí deixou ali muita coisa no ar. Mas a dificuldade é essa, são só os 300 conselheiros, 100 vitalícios, 200 trienais, não acho que vão aparecer os 300. Tem muita gente com problema ou de já uma idade avançada, outros de saúde, tem gente viajando. Eu acho que vai aparecer mais ou menos entre 250 e 260 votantes. À noite, então, no Parque São Jorge, conheceremos esse presidente que vai ocupar o mandato tampão. Estamos aí quase em setembro, estamos falando de um ano e 3 meses. E eu espero só que passou o impeachment, passou isso daí, como o Dorival mesmo disse na coletiva, que a gente possa ter paz, pelo menos política, e lá no final do ano que vem, né, todo mundo se vê, aí sim, cada um vai lutar de novo, as chapas todas, vamos lutar, todo mundo querendo ser presidente para mais 3, beleza, mas deixar o clube viver um pouquinho aí em paz nessa parte política e pelo menos até, sei lá, setembro do ano que vem, vai, um ano, que aí nos últimos 3 meses a eleição de novo vai pegar firme para mais 3 dentro dos sócios normais, uma eleição normal. Mas pelo menos no próximo ano, seja qual for o vencedor, que tenha pelo menos traga um pouco de paz aí, que tem muito furo na parede para fechar, né? Transfer ban, salário, situação do Memphis, tem tanta coisa para resolver. 5 jogadores, o Corinthians tem 6. É um negócio espantoso, sabe? O primeiro gol, pra mim, tem até uma coisa pior. E aí, lá do estádio, eu falava assim, será que o Diniz não tá percebendo? O que aconteceu? A saída de bola do Corinthians, se você deixar o André Ramalho sair com a bola, ele vai encontrar passe entre linhas o tempo inteiro. E ele começou a fatiar e achava mais um. O primeiro gol, o Bidu tá lá na esquerda e ele... É uma fatiada linda, assim, de 50 metros. Esse é só uma vez, Massa. Ele fez isso umas 6 vezes. E eu falava, será que o Diniz não vai cortar essa linha de passe? Porque não é possível. Eu vou dar um exemplo. Na Copa do Brasil, o Dorival tinha Murilo, que hoje está na Premier League, esse que eu falei, e tinha o Gil. O que o Dorival fez pelo São Paulo? Caleri, Murilo. Murilo tinha um passe absurdo. E o Caleri não deixava o Murilo sair. E a bola com o Gil. E não acontecia nada. E a bola, olha lá, ó a fatiada que ele dá. E era o André fatiando o tempo inteiro. E aí a discussão lá com o menino do Vasco, do Diniz, era uma cobrança em cima do perde-pressiona, que eu acho que aí que tá. Ou o Diniz, que a minha cabeça lá em cima, olhando a tribuna, falou, o Diniz não tá percebendo, não tá fazendo essa marcação. Só que depois da confusão, eu acho que ali era... Cara, eu falei pra você, não deixa o André sair com a bola, faz esse perde-pressiona direito, e aquilo irritou ele, porque o menino não fazia o perde-pressiona, não tirava, não cortava a linha de passe. Tobe o André pra um lado, o André pro outro, o André pra um lado, o André pro outro, e acho que ele se irritou e pegou o menino, e aí depois a gente pode falar sobre esse tema. Mas esse lance do segundo gol, mas o primeiro me chama mais atenção, porque quem estava no estádio via o André está com a liberdade, está fatiando para tudo que é lado e saindo no passe entre linhas, e ninguém cortava, o primeiro gol mostra exatamente isso, ele acha o Bidu em 50 metros de um passe do outro lado, do lado esquerdo. A gente vai falar já da questão do Diniz, né, ele se irritou com o Ryan e tudo mais, e depois falou que as vaias foram merecidas, o time não jogou nada, falar um pouco do Vasco. O fato é que agora, onde o extracampo raspa no campo, né? Depois da vitória sobre o Vasco. Quem for eleito hoje, amanhã vai sentar na cadeira, se o Stabile for o eleito, então já conhece a cadeira, já conhece a almofada, igual do Tirone, e tem uma semana para resolver o time pro resto dessa temporada, certo? Uma semana, pouco menos. Então... Qual que é a situação atual do Corinthians? Ele está com transfer ban, ele não pode contratar. Mas ele pode vender e pode perder jogador, né? A janela está aberta por mais uma semana, né? O Memphis é um jogador que não tem mais mercado em grandes clubes europeus. Senão já tinha uma proposta e tal. Foi como veio para o Corinthians. Então tem uma semana. O cara pode avaliar. Aí depende dele, mais dele mesmo, do jogador.
se é interessante ele sair para um clube médio, né, diante dessa circunstância, ou ele ficar mediante uma nova negociação com o novo presidente do Corinthians, né? Eu acho que aquela situação do Dorival, né, quando o Dorival falava dos 4 elementos, Isso. é cada vez mais distante isso, né? Porque o Corinthians está proibido de contratar e o Corinthians pode perder jogadores importantes até 2 de setembro, né? Quando fecha a janela. Então, é uma semana para o novo presidente, é uma semana. O cara assume oficialmente, tem uma semana para resolver o time para essa temporada. Porque depois disso acabou, né? Quando a janela fechar. A não ser E que... aí? A não ser jogadores que rescindam como foi o Exato. caso do Memphis, Exato. né? Ele, lá atrás. ele é contratado depois da janela, mas ele tinha rescindido durante a janela, aí pode, aí não tem problema. Agora, Márcio, eu sei que não deveríamos pensar assim, mas o novo presidente, seja ele quem for que assumir, já pega uma bucha, o Memphis tá indo embora. Ó, tá indo embora, tem uma proposta aí e tal. Só que o cara tem na quarta-feira e depois de passar a Copa do Brasil, que é a bala de prata do Corinthians. E o derby no final de semana. E o derby no final de semana. O cara Isso falou, antes cheguei, pessoal. Ó, agora eu é. assumi aqui, o Memphis vai embora, a gente não vai contratar ninguém. Pensa, Vamos né? apertar Antes o da cinto. janela temos 2 jogos. Antes do Isso. fechamento da janela. O Vamos jogo da apertar Copa do o cinto Brasil aqui, e que o o derby. importante é pagar a conta. Com a Copa do Brasil se abrindo para... Esse é o correto a ser feito. É, eu sei. Mas mas essa pessoa tá pra nascer. Eu vou lá ali no berçário, vou ver se ela nasceu e eu volto aí. Vou lá no berçário. Vai ver se ela nasceu Juro, é agora. uma situação difícil. Então, aí vai ter difícil, que pegar mais um dinheiro emprestado para dar na mão do Memphis, né? Porque não tem, né? Só aumenta o buraco. É, Só aumenta. mas não é uma... Não, claro que é. Bate. Difícil mesmo, difícil mesmo. Eu aqui, da onde estou, né? No ar-condicionado, gerindo futebol, diria, deixa o cara embora. Você se livra dessa bucha aí e vai jogar o Versa, vai me matar. eu só quero Vocês têm que deixar o olhar Não. dele, que quando eu falei, queria só ele fez lembrar. assim, ó, peraí, calma. Ele fez assim, ó. Ela não aceitou. Nossa Eu senhora. queria só lembrar que o patrasmente, como diria o Massa, isso tem que pagar, viu? Já, independente do que Do que acontecer. acontecer. O que ele tá falando é só o depois. O que vem por Não aí. o que foi, já pra foi. frentemente, você... O que tem que Se pagar já você- tem. Só pra lembrar É o que eu isso. sempre falo. Se... Olha o telefone Acho que do é o Memphis, Olha o telefone tá do ligando Memphis. aí. Memphis, fala aqui com a gente. Telefone em velho. espanhol. O que você quer falar? Espanhol Abra. não, em holandês. Holandês, mas fala. Então, Não, o correto era pagar e tal, eu sei, mas eu te coloquei um embate difícil, né? é muito difícil. Se Escolha você... muito difícil. É o que ele fala. Conversa com espuma pela ar-condicionado boca. É tudo Não, com ar-condicionado Não, tudo então, fácil. mas... A hora que você tá lá com 500 caras na sua porta lá, velho, na vida como ela é, não é simples assim. Agora, Então, mas ninguém quer fazer isso, Então, né? Não, Ninguém quer. E a gente talvez não ia querer também se a gente tivesse lá. Então, ninguém quer fazer isso, mas isso é o correto a ser feito, né? Sim. Lembra que o Paulo Nobre trocou barcos por 6, por 5, só vieram 4, cadê o quinto? Não veio até hoje. Veja como foi. Foi fácil tomar aquela decisão? O Bandeira conta, né, na Não foi. frutaria, a história boa, que ele entrou numa frutaria, veio um cara de 3 metros de altura falar com ele, porque ele liberou o Wagner Love e tal, e ele olhou pro cara de baixo pra cima, falou, não tem o que eu falar pra você, eu fiz, e o cara foi cobrar ele. então. Então, o Flamengo não tinha condição, né? De pagar o Wagner Love. Não tinha. Então, e aí, vamos fazer isso, Timão? Então, essa é a pergunta. Versa, Eu queria Pro saber bem assim, do Corinthians, o que é melhor ser a feito? torcida nessa hora aí. Ganhar a Copa do nas Brasil? quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, dá pra passar. É o título que pode ser a redenção do time no ano, embora já tenha ganhado o Campeonato Paulista. Então, mas o que me acho, o que eu fico, assim, assustado, né, cara, é como essas coisas, né? Roger Guedes ficou com 60%. Se fosse o contrário, 80% pro Corinthians, 20% pro Roger Guedes. Né? O Memphis, meio a meio com o próprio jogador, é uma cinta, cara. Entendeu? É um absurdo. É uma loucura. Teria que ser 80-20, o Memphis. Olha, a gente está investindo, está trazendo você e tal, 80-20, é justo até. Né? É por isso que o dinheiro vai pelo ralo. Na época Ó, eles... o Diego Rocha que fala isso é hipocrisia, massa. É? Pergunta se quando o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil com o Betinho, eu tava preocupado em pagar o Wesley. O Wesley que veio na Mas aí... Não, mas aí é outra discussão, né? O grupo diz lá Sim. do sul do país emprestou dinheiro para pagar o Wesley e o Palmeiras não pagou.
Tá errado. É, sim. E você queria o quê? Tirar o Betinho do time? Pois é. E Tem a ver o o Betinho. Thiago Ferreira fala o seguinte, ó, que pergunta, hein? Lógico que é ganhar a Copa do Brasil. lógico. Poucos jogos de ser campeão. O Tá torcedor vendo? é assim, cara. É, massa. Não pensa Tá que a bom. vida é Tá bom. mole. É, rapaz. É claro. Não é equação simples. Ainda mais com agora as datas postergadas. Quem conseguir avançar até a semifinal, essas quartas de final, elas são complicadas porque elas acontecem coladas ao brasileiro e a volta colada à data FIFA. Sim. Agora, os 4 que avançarem vão ter a Copa do Brasil como cálice, porque daí E no final, lá na frente... vai essa estar tudo mudança de espaçado. calendário. É verdade. Os 4 que passarem vão tratar isso como... Pode ser até o Cruzeiro está disputando o brasileiro, o Bahia está disputando o No brasileiro. caso do Corinthians, tem um jogador que impacta a mudança bem, que é o Carrilho. O Carrilho estava estaria fora da Copa do Brasil. E agora ele operou ligamento de tornozelo, mas tem alguma chance, talvez, com essa mudança dele jogar numa suposta final. Se fala entre 3 meses, talvez tenha alguma chance dele recuperar. Os demais voltariam de qualquer jeito. Os demais jogariam. Yuri, todo mundo voltaria numa suposta semi. Mas o Carrilho estaria fora. E aí agora criou-se uma oportunidade. Ele é o único cara impactado mesmo. Assim. Agora, Conversei aqui com o Klaus, né, para pegar umas informações, inclusive, além de pegar os números, né, do Augustin, ele conversou com 2 jornalistas uruguaios, tá? E eu vou trazer aqui para vocês agora o que a gente tem em relação ao Augustin Melo. Primeiro que dentro do Corinthians ninguém tá tratando o negócio como avançado, tá? Né? O que me falaram é de contato. Eu não tenho a informação que esse cara aqui tá contratado. Quem é Augustin Anello? Augustin Anello, 23 anos, destro, 1,82 m, americano, nasceu em Miami, tá? Na Flórida, mas é filho de argentinos e tem dupla nacionalidade italiana. Joga pela direita e pela esquerda. Joga mais pela esquerda, tá? O Augustin Anello nasceu na Flórida, é americano, mas é filho de argentinos e tem dupla nacionalidade italiana. Meu Deus do céu! Hein? Ele veio da Torre de Babel. O Augustin, tá? O Augustin. O Carlos Fonseca está perguntando sobre o Transferban, é o seguinte: o Corinthians, claro, ainda tem Transferban, né? Mas está tentando adiantar alguma coisa para que, se resolver o Transferban, né, conseguir contratar um jogador aí nos últimos dias da janela. Então é isso que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está tentando fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tentando pagar o Transferban e contratar algum jogador. E claro, né, não tem informação que essa é uma negociação avançada, não tenho. Tá? O que me confirmaram foi só contato até agora. Mas quero falar sobre o jogador. Chegou ao Boston River em setembro de 2024, tá? Disputou 13 partidas, marcou um gol, sendo titular 5 vezes, apenas isso na primeira temporada, tá? Os números aqui são do Data Klaus. Nessa temporada tem 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele foi titular em 21 oportunidades, tá? Das 32. Começou o ano como reserva, mas ganhou a posição a partir de março. Chegou a perder a posição em maio e junho, ficando 3 jogos seguidos como reserva e outros 2 sem ser utilizado no banco, mas voltou à titularidade. Tem contrato com o clube uruguaio até 30 de junho de 2026, o valor de mercado, 800 mil euros. Deixa eu falar um negócio sobre o Augustin Carrara aqui, que tem 23 anos, é jovem, tudo. É legal, velho, mas, assim, se por acaso o Corinthians contratar esse jogador, a minha avaliação precisa ter os valores do negócio que eu não tenho, tá? Porque esse tipo de jogador você não pode pagar caro, mas é uma aposta que eu não vou criticar também, entendeu? Foi formado na Espanha, em um time chamado Badalona, mas ainda na base foi para um time da Bélgica, o Lommel, que hoje disputa a segunda divisão do país. Estreou como profissional na temporada 21-22, marcando um gol e dando uma assistência em 21 jogos. Na temporada seguinte destacou fazendo 6 gols, 4 assistências em 19 jogos, enfim, nunca teve números de grande expressão, tá? Jogou pouco por lá, só 13 jogos, passou pelo Sparta Rotterdam, da Holanda, e por um time pequeno chamado Cambuur, também da Holanda, antes de chegar ao Boston River, tá? Enfim, carreira dele totalmente inexpressiva, né? Chegou a defender a seleção sub-23 dos Estados Unidos e nada mais. Aí o Klaus conversou com conversou com jornalistas uruguaios, tá? O Klaus falou com o Franco Lomes, né? Lomes, jornalista uruguaio. Abre aspas para Franco Lomes. É um atacante com muita velocidade e bom drible, que atua normalmente pela esquerda no ataque. Ele gosta de atacar o espaço e é muito técnico. Isso dito, inclusive, por ele em entrevistas. Aí é fácil, né? E tem um interessante jogo aéreo também, apesar de medir 1,82. Com a possibilidade de eu estar errado, não acho que ele vai explodir de 0 a 100 assim que chegar aí. Ainda mais com o peso que é jogar no Corinthians, né? Disse aqui o jornalista uruguaio. Ele vai se sair bem, mas a adaptação de um futebol ruim como o nosso para a melhor liga do Brasil custa um pouco. Isso aconteceu até com o Canóbio no Fluminense. Enfim, o jornalista está acreditando que o Uruguai, se ele jogar no Corinthians,
Ele não vai explodir de cara, vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho. O Pablo Cupessi, jornalista uruguaio do Ovación, né? Vamos abrir aspas aqui para um segundo jornalista uruguaio escutado pelo Klaus, aqui para o canal Café do Setorista. Agustín Anello é um jogador que atua como ponta pela esquerda. Ele pode jogar pela direita também, inclusive hoje jogou como 9. Sua maior virtude é a velocidade pela ponta, ele é muito encarador, né? Ou seja, parte para cima do adversário. A sua melhor característica é 1 contra 1. Ele chegou ao clube para se recuperar, é um jogador muito interessante para atuar pela ponta, joga também pela direita sem problemas. A principal característica é ir pelo lado e gerar jogadas para o centroavante. Ele também tem coragem de partir para o meio e finalizar. Isso permitiu também fazer gols. Tenho certeza que pode ser um salto interessante para ele para o Brasil, e principalmente porque é um tipo de futebol em que ele pode se desenvolver e estar pronto para decolar no futuro. Como eu disse, ele mostra sua principal virtude jogando pela ponta, gerando jogadas para os outros atacantes. Isso pode levá-lo a um nível muito alto e ser interessante no futebol brasileiro. O futebol brasileiro se caracteriza por ter bons pontas, mas também bons centroavantes de boa finalização. Acredito que ele pode se destacar muito, pode gerar muito futebol pela ponta para o centroavante que atua no apoio e termina as jogadas e finaliza. Enfim, os jornalistas uruguaios são mais bonzinhos do que eu, né? Essa é que é a verdade, porque, enfim, eu vi alguns lances, não gostei muito, achei um jogador assim meio comum, mas, pô, a gente tem que ver. Se for um jogador que vem de graça, só pagando salário e luvas, ou pagando uma merreca, vale a aposta. Não vamos ser radicais também, né? Agora, se pagar caro por esse jogador, aí, né, aí fica meio complicado. Aí eu já... Bora lá, Fiel, e você? Gostaria de ver o Memphis Depay fora do Corinthians? Continuar no Corinthians? É muito caro? Não é muito caro? Comenta aí o que você acha disso tudo antes da gente continuar. Tem mais uma informação pra passar aqui pra vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias. Pré-jogo, pós-jogo, contratações, especulações, políticas, saída, chegada, tudo sobre o timão aqui. Então curta aí, se inscreva. Bora fazer desse canal uma verdadeira Nação Corintiana. Se tiver um botãozinho de hypar o vídeo, clique em hypar aí, assim você ajuda o vídeo a chegar para mais corintianos. Combinado? Pessoal, esse tópico Memphis é bem polêmico, né? Há quem acha que ele é muito caro pro atual momento do Corinthians e há quem acha que compensa o custo-benefício, né? É uma discussão eterna aí. Me posicionando em relação a isso, cara, é caro pro atual momento do Corinthians? É, muito caro. Mas não é o pior, cara. Caro é o Félix Torres, né? Que não joga. Caro é pagar metade do salário do Fagner, que tá lá no Cruzeiro. Caro é você perder o Daniel, né? Lateral pro Chelsea. Caro é você perder o Cauê Furquim pro Bahia. Caro são muitas outras coisas. O Memphis, ele dá retorno, você entende? Mas é caro? É caro, Murilo. O Memphis é muito caro. Mas ele entrega, velho. Né? Diferente de um monte... Eu citei só algumas aqui. Se você quiser, fique na liberdade pra citar mais aqui nos comentários, tá? O Memphis é caro? É, mas ele dá um retorno, cara. Né? E aí você prefere que ele fique ou continue? Mano, pra ser bem sincero, eu preferia desfazer de outros gastos e permanecer com um cara que dá um retorno pro Corinthians. Tatuou já o Corinthians na pele, né? Ele tem a tatuagem que ele subiu em cima da bola. Ele tem uma certa identificação com o clube, já remelou várias vezes, mas eu acho que ele tem a cara do Corinthians. Eu acho que o custo-benefício Memphis compensa. Mas vamos trocar uma ideia sobre isso? Eu quero saber a sua opinião, até pra gente saber como é que tá a Fiel em relação ao fica ou sai do Memphis, tá bom? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza, pessoal? Curta o vídeo, logo eu volto com mais notícias do Timão, beleza? Forte abraço, valeu!